E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como de costume, temos muitas coisas para comentarmos ao longo do vídeo de hoje. Quero começar falando um pouco sobre as manifestações, principalmente sobre como a imprensa vem cobrindo alguns assuntos. Ontem teve um texto até interessante da Cássia Kiss, ela escreveu aí na Folha de São Paulo, e ela relata, o que vem acontecendo com ela. Quero também comentar uma nota que saiu no estado de Minas sobre os boicotes que os bolsonaristas andam fazendo e mais algumas coisinhas que eu não quero adiantar agora. Quero até mostrar todo o amor que a esquerda anda dissipando nas redes sociais para a própria esquerda, confusão interna. Depois, vamos falar de Bolsonaro. Por mais que ele esteja aí, longe dos holofotes, vem trabalhando algumas coisas interessantes, tem a ver com a presidência do Senado, também a presidência da Câmara. Temos que falar sobre a eleição e até uma notícia boa sobre isso, a possibilidade da turma da esquerda ficar bem longe de posições chaves na Casa do Povo. Quero também comentar sobre algumas outras movimentações a nível do Senado. Tem mais algumas coisas também que eu não tô lembrando agora, mas são importantes, Algumas alianças que alguns partidos aí vêm fazendo. Depois, temos que falar, acho que a palavra que conecta, o tema central do terceiro tema é hipocrisia. Parece que a picanha vai ser de melancia, não de boi. Vocês vão entender por quê. A turma que fala em meio ambiente tá andando de jatinho. E tem muita coisa que a gente tem que comentar, Promessas que foram feitas e que parece que não sairão do papel. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar. Também quero falar do COP27, falar um pouco da Marina, falar algumas coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. E vamos, que tem muita notícia e vejam só. Ontem eu continuei vendo inúmeros vídeos nas redes sociais, mas o vídeo que as pessoas colocam não tem data. Então fica meio complicado bater o martelo e falar, esse vídeo aqui é de hoje, As pessoas realmente estavam lá naquele momento, etc. Mas como eu vi aqui a nota da imprensa, acho que dá pelo menos a gente falar que, beleza, isso aqui está acontecendo agora. Vocês devem saber, terça-feira é agora, é o feriado da Proclamação da República. E está se esperando que ocorram aí manifestações, ao redor do Brasil, onde as pessoas estão colocando as suas insatisfações para fora. Aqui a UOL noticia o seguinte: ato perto do QG do Exército tem 240 caminhões, comida grátis e golpismo, Tem golpismo. Eu olho para isso daqui, na boa, na verdade que eu olho, eu vi uma postagem que eu não lembro quem foi que fez na esquerda, mas foi algum setor da esquerda, tipo o PCO da vida. Falando assim, vocês estão aí reclamando dos bolsonaristas, vocês aí da esquerda, mas eu garanto que o sonho da esquerda era ter esse tipo de mobilização. Alguém tinha comentado sobre isso. E eu acho que é inegável que a turma da direita segue engajada. Não tem que se questionar. Cara, 240 caminhões é muita coisa. Eu tentei procurar alguma coisa de ontem. Aqui tinha essa data, mas... Bom, o cara só colocou assim no topo do vídeo, não dá pra confirmar, não tem um áudio dele falando, mas enfim, você realmente vê assim uma fila de caminhões, pessoas em Brasília, o pessoal nos vídeos aqui aparece falando, pessoal, aqui que a gente vem em Brasília, que se manifesta numa boa, não fecha a rodovia, não inventa de invadir nenhum lugar, etc, sabe assim, pra não tentar perder o que tá acontecendo e tentar descredibilizar os atos. Aqui tem mais algumas imagens, que o pessoal também colocou de Brasília à noite, um mundaréu de gente. Essas imagens aqui são do Rio de Janeiro. Pelo que eu dei uma olhada, as pessoas falaram meio que estava acontecendo ontem. Mas infelizmente não posso bater o martelo e falar. Mas também o mundaréu de gente aqui seria em frente a AMAN. E a única coisa nova que eu encontrei, mas eu não vou abordar aqui em vídeo, deixo aí só de sugestão para quem quiser dar uma olhada a mais. Eu não vou abordar porque... eu não consegui apurar nada além disso daqui. Foi a única pessoa que trouxe os tais bastidores. Foi o Felipe Frazão. Ele faz uma nota. Ele solta uma nota, na verdade, explicando quais seriam os bastidores por trás da nota que foi divulgada aí pelas forças. Ele fala que essa nota ela já vinha sendo construída, ela não parte assim do dia para a noite, ela não foi pensada depois da divulgação do relatório lá pelo Ministério da Defesa, mas já vem de antes disso, aí teria algumas questões envolvidas, até, sei lá, enfim. Quem tiver interesse, a nota vai ser de pontos assim, eu fiquei na dúvida, não sei para que lado vai, mas tá aí, tá lá no Felipe Frazão, vocês podem procurar no Twitter, eu tô olhando lá na página do Estadão. E eu quero comentar mais algumas coisas com vocês que eu acho que tem a ver com esse momento que o brasileiro está vivendo. A Folha de São Paulo soltou uma nota, uma matéria especial,
matéria aqui, quando você abre, tem uma foto gigante. Quando você abre a matéria, quem frequenta o site da Folha de São Paulo vai saber mais ou menos do que eu estou falando. E eles estão preocupados com a polarização. Eles sempre estão preocupados com a polarização. Não porque eu acho que o país esteja polarizado, mas porque não está 100% polarizado para um único lado. Acho que todo mundo fosse de esquerda, tomando a Folha de São Paulo, estaria extremamente feliz. Mas enfim, como prevenir e reduzir a polarização? Vamos dar uma olhada. A começar, olha essa foto. Eles falam de polarização. A gente poderia ter, quem sabe, uma foto, sei lá, alguém representando a esquerda, alguém representando a direita, ou lados opostos. Aqui você vê apenas pessoas, né, vestindo verde e amarelo, bandeira do Brasil, o que fica meio caracterizado como apoiadores de Bolsonaro, pessoas de direita. E aí a polarização. Mas tem um cara ali com a camisa vermelha, né? Mas não acho que ele seja de esquerda, não. Então eu já acho que é uma matéria que já começa mal. Ou talvez esse seja o objetivo da matéria. Aí a Folha de São Paulo fala o seguinte, ó. No final de 2016, o Fórum Europeu para a Segurança Urbana definiu como urgente a adoção de medidas de prevenção, a polarização e radicalização como parte das políticas de segurança pública. Não bastava só combater. Não basta combater a polarização, né? A extrema-direita, mas também tem que prevenir que até exista. A decisão colocou as autoridades no centro das ações, com projetos pilotos lançados pela Europa, onde a memória da Segunda Guerra é mantida viva. Não custa lembrar que foi na Alemanha polarizada, o berço desses ismos da vida, que teve sua fase de boicote a lojas de judeus antes da catástrofe que foi o Holocausto. Boicote, né? Não é um assunto que estão acusando agora a turma da direita de fazer. Não chama a turma da direita o tempo todo desses ismos. Rapaz, você vê, né? É a foto, aí já coloca isso, um timing perfeito. E isso numa matéria que quer reduzir a polarização. É muito amor. Aí vem, ó, a estratégia do more in common, né? Mais em comum, como o nome em inglês sugere, é encontrar mais pontos em comum em comunidades divididas. No Reino Unido, a causa capaz de unir os britânicos é a mudança climática. Será? Eu acho que não. Acho que isso aqui é mentira. Eu quero saber quem é que une. Eu acho que deve unir os isentões com a turma da esquerda. A turma da direita não tem unidade em torno desse tema. Tema de iniciativas cujo real objetivo é frear as forças da polarização e, de quebra, o desgaste emocional dos confrontos. Embora não seja a única fonte, a internet ajuda a disseminar o mal-estar a nos mostrar a pior versão do lado de lá. Será que a internet ela ajuda a mostrar a pior versão? Ou será que a internet concede à população comum o direito de resgatar notícias antigas, como por exemplo da própria Folha de São Paulo, para discorrer sobre assuntos que a mídia hoje finge não ver ou esconde de propósito? É a mesma coisa. Será? Eu fico na dúvida. Nesse ambiente polarizado e comandado por robôs, fica mais difícil aceitar o outro. Mas é um risco pequeno tentar encontrar um caminho para gostarmos mais uns dos outros. Diz Goldsworth, autora com Laura Osborne e Alexandra Chesterfield de Polos à Parte, Polos Opostos. Na verdade, ser polos separados. O que os estudiosos vêm descobrindo é que a hostilidade crescente esconde questões mais profundas. Nos Estados Unidos, o mais em comum encontrou conexões com a perda de identidade. Olha agora, isso não tem tudo a ver com o que está acontecendo no Brasil. E a dificuldade de lidar com a globalização. Ou seja, tem um problema da perda de identidade, você perder os seus valores, as suas tradições, e tem um problema de lidar com a globalização, ou seria o globalismo. Nossas pesquisas mostram que na briga entre valores cosmopolitas e valores patrióticos, os cosmopolitas, que acham bobagem defender a pátria, vão perder porque a maior parte das pessoas não se identificam com essa visão de mundo. O que é que ele quer falar? Para quem não sabe o que é cosmopolita, é assim, o que é uma cidade cosmopolita? Que tem diferentes culturas vivendo dela, como por exemplo, Nova York,
Aqui, até Brisbane, que é a cidade que eu moro, tem pessoas das mais diferentes nacionalidades. É uma cidade plural. Você encontra asiáticos, europeus, americanos, sul-americanos, africanos, tem de tudo aqui. Nossa, é a festa da democracia. Aí tá falando o seguinte, tem um grande problema. As pessoas que enxergam o mundo de uma forma cosmopolita, esqueça as fronteiras dos países, esqueça a soberania nacional, esqueça essa história de bandeira. Bandeira, rapaz, bandeira. Essas pessoas, elas acabam perdendo sempre. Porque a maioria das pessoas, olha só, a maioria das pessoas valoriza o amor à pátria. Ai... É sensacional. Aí a Folha de São Paulo fala o seguinte, ó, é por isso que os políticos de extrema direita crescem, preenchendo a lacuna da identidade nacional perdida. É porque a direita valoriza as pautas nacionais. A direita valoriza a bandeira. Eu acho que esse daqui também é um dos temas que levam à insatisfação, que leva as pessoas a reclamarem, a irem às ruas. É um desejo que é muito além daquele outro. Cara, é tanta coisa que o cara tá insatisfeito, tanta coisa que aconteceu ao longo desses 4 anos e que pode acontecer no futuro. Mas onde está a boa vontade de entender? Não. A preocupação é despolarizar. E vai despolarizar como? Atacando as pessoas comuns. Atacando as pessoas comuns. Aí vem. Como os radicais pioram o problema? É preciso trazer a conversa para as pessoas que não se identificam com nenhum lado. Aí dá um exemplo, né, que fala que no Reino Unido elas são os cívicos pragmáticos. Aquele grupo que não é nem de esquerda, nem de direita, que não tá nem para nada, né? Não acompanha a política. Um grupo formado em grande proporção por mulheres de meia idade para cima, engajadas socialmente e que detestam conflitos, segundo Dixon. São as peças que mantêm a sociedade aglutinada. Quem não conhece alguém assim? Pouco antes das eleições, eu vinha dialogando com uma mulher muito próxima e com visões diferentes das minhas. Ela prefere não falar sobre política. A pressão sobe. É das pessoas mais generosas que eu conheço. Está sempre ajudando os mais vulneráveis. Passou dos 60. Pensei nela quando Tim Dixon traçou o retrato do grupo que precisa retomar a fé no diálogo. Aí, olha o exemplo que mais uma vez a Folha traz para falar sobre a despolarização. Foi dela que eu ouvi a seguinte reclamação. É uma generalização desrespeitosa achar que todo mundo da direita é bolsonarista. Bolsonaro é grotesco. Todos os exemplos são batendo na direita, batendo na direita, batendo na direita, batendo na direita. Não tem um exemplo, mas um exemplo falou, não, os absurdos que a esquerda faz. Não tem nada, nada. Para não aderir à desumanização, é preciso admitir que o espectro político adversário não é feito só de radicais. Uma pesquisa da Mão em Comum, feita em 2019, revelou que os democratas e republicanos, as forças políticas antagônicas dos Estados Unidos, nutriam ideias imprecisas sobre o outro lado. Ambos esperavam que mais da metade dos oponentes defendessem visões extremistas. Os extremistas não passavam de 30%. A mesma Folha de São Paulo que diz que os extremistas não passam de 30% tratam qualquer pessoa de verde e amarelo que está insatisfeita e que reclama de golpista, de antidemocrata, de propagador de discurso de ódio, de fake news e essa ladainha o tempo inteiro. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu voltei para o grupo de WhatsApp do qual eu havia saído. Aqui é o relato da jornalista que escreve. Como jornalista, confesso ter dificuldade para aceitar que me ignorem como fonte de temas que conheço bem. Como assim? Eu sou jornalista e as pessoas não querem me ouvir. Elas querem dar um Google por elas mesmas? Deve ser isso, né? Talvez, para essa frustração, a solução seja mais simples que desradicalizar um radical. Despolarizar não passa por concordar com o que o outro pensa, mas, como diz o ativista internacional John Powell, já é bastante ser visto, ouvido e compreendido. É muito próximo de ser amado. Mas a direita, ela não é vista, ela não é ouvida e ela não é compreendida. Pelo menos não existe nenhum esforço por parte desta turma. Esse é o principal problema. É por isso que as coisas chegaram no ponto que está hoje. Vai falar que não é. Vai falar que o tratamento que a imprensa dá às pessoas não nos trouxe ao estado em que nós estamos. Se falta da harmonia, harmonizar este país, acalmar, pacificar o Brasil,
E onde é que tá a imprensa tentando ajudar? A imprensa, em vez de jogar água, quer jogar querosene. Não dá. Aí no dia de ontem, a Eliane Cantanhede foi cancelada. A picanheira Eliane Cantanhede, que passou 4 anos fazendo oposição histérica contra Bolsonaro, foi cancelada. Cancelada. Teve nem a oportunidade de pedir desculpa, foi só tomou chapuletada. Você vê aqui, ó, Mônica de Bow, PhD. O que foi isso? Só agora vi. A Michelle Obama sempre foi uma primeira-dama extremamente ativa na política. Que comentário foi esse? Mulheres reconhecem o seu lugar? Oi? Dito por uma mulher? Que vergonha! E o que aconteceu? Vamos comentar um pouco sobre esse caso, antes de falar um pouco mais sobre a direita e o que vem acontecendo. Olha isso aqui. O presidente é o Lula, né? Tudo tem limite, tudo que excede pode dar problema. E há um incômodo com o excesso de espaço que a Janja vem ocupando. Ontem, por exemplo, quando o Lula fez aquele discurso em que ele chorou, quando falou da fome, quando ele derrapou ao desqualificar a estabilidade fiscal, responsabilidade fiscal, teto de gastos, etc., ela estava ali sentada. Mas ela não é presidente do PT, ela não é líder política, ela não é presidente de partido, enfim, por que ela estava ali? Qual é o papel da primeira-dama? A gente tem vários exemplos de primeira-damas, né? Desde a ditadura militar, Dona Yolanda Costa e Silva, super maquiada, super artificial. Você tinha a mulher do Geisel, que era muito discreta, dona de casa. Depois você vai na abertura política, na redemocratização, quem se esqueceu da Rosane Collor jogando aliança fora, fazendo confusão, e aí todo dia tinha briga, e diziam que ela fazia, coisas religiosas meio estranhas na casa da Dinda. Ou seja, isso não é bom. Né? Isso não é bom. Eu acho que um bom exemplo de primeira-dama foi a Ruth Cardoso, que, como a Janja, tinha um brilho próprio, era uma professora universitária, uma mulher super respeitada na área dela e cuidou da comunidade solidária. Mas ela não tinha protagonismo, ela não tinha voz nas decisões políticas. Se tinha, era a 4 chaves dentro do quarto do casal. Ou seja, já incomoda sim, porque ela vai começar a participar de reunião, já começou a participar de reunião, já vai dar palpite, e daqui a pouco ela vai dizer, esse pode ser ministro, esse aqui ele não pode. Isso dá confusão. Se é assim, na transição, imagina quando virar... Tá aí, reclamando que tá em busca de muitos holofotes, muito protagonismo. Protagonismo tem que ter o Alckmin. Aí começou a briga. Foi por causa dessa fala aí que ela começou a ser cancelada. Aí vem a revista Fórum. Eliane Cantanhede é criticada ao dizer que Janja deveria se restringir ao quarto do casal. Eu não vi essa parte no áudio. Ela até falou o seguinte: eu não disse isso! Eu não disse! Eu elogio a Janja! E distingui relação pessoal de função pública. Aí vem o Brasil 247. Machismo estrutural. Pancada. Aí vem a Gleisi Hoffmann. Me apavora o machismo incrustado na cabeça de mulheres ditas esclarecidas, onde o estereótipo dos papéis delegados a nós é o importante. Desprezível fala de Eliane Cantanhede sobre Janja. Ter opinião e participação política é direito de todas nós mulheres, sem essa de primeira-dama. A Eliane diz, alguém falar de machismo incrustado comigo não é só injusto, é ridículo, eu faço L, sou picanheira. Meu feminismo está no DNA de uma vida inteira. Elogiei Janja, apenas separei relação pessoal com função pública. 4 anos de oposição histérica contra Bolsonaro para ser cancelada no primeiro momento. Tiago Amparo, a crítica que se pode fazer a posição de primeira-dama é questionar o lugar subalterno que mulheres ocupam como esposas de políticos e não reforçando na crítica essa mesma lógica de silenciamento e opressão. A Cantanhede disse, e se fosse o contrário? A mulher presidente com o marido interferindo em tudo?
Ela tá lá, tá questionando. Aí vem a cantora Tereza Cristina. Fui obrigada a ver o vídeo daquela senhora elitista da Globo News. E não é que eu também já me fiz a mesma pergunta? O que Castanhede faz na TV? Qual o propósito de seus comentários? Com quem essa senhora dialoga? Vem lá Lucélia Santos. Tá aí na equipe de transição, cuidando da cultura do Brasil. Desolador. A jornalista Eliane Cantanhede menospreza a atuação da primeira-dama eleita Janja. Primeira-dama eleita! Segura essa! A primeira-dama eleita! A Janja foi eleita! E sugerem que ela se restrinja ao quarto de casal, né? Você foi lá votar na maquininha, tinha o Lula, o Alckmin e a Janja. Foi eleita, né? Eliane, você ocupa um lugar de prestígio? Sabe das dificuldades que as mulheres enfrentam? Não seja vassala do machismo estrutural. Aí ela diz, ó, eu não disse isso. Apenas disse que uma coisa é relação pessoal, outra é função pública. Já imaginou o contrário? Se fosse uma mulher prendente, o marido se metendo em tudo. Aí aparece lá Cris Reis, ó. Foi o que disse sim. Não adianta rebater. Foi horrível. E está gravado. Aí o pessoal nos comentários fala, tá gravado mesmo. A gente viu o que você disse. E a Eliane ainda tomou um alvivaço do André Trigueiro, perfil de fofoca mais famoso da esquerda, o Choquei. Fez questão de divulgar. O cara fala isso daqui, ó. E acho importante demolir esse termo, viu, Lili? Não sei a tua opinião, mas primeira-dama não favorece o sindicato que você pertence. Eu acho que a gente tem que reinventar palavras e expectativas em relação ao papel da mulher, do homem mais poderoso do Brasil, que já ficou muito claro, nesse governo não será propriamente alguém que vai cumprir o papel de dona de casa subserviente ao marido. O lugar da mulher é onde ela quiser ficar. E isso o presidente falou na Paulista no discurso de posse. Da vitória. E ainda, para fechar, a Maria do Rosário. Por que o protagonismo de Janja incomoda a jornalista da Globo? Ao contrário do que se pensa, no PT as mulheres têm voz ativa e participação nos processos políticos. Quem pensou que a primeira-dama petista seria apenas um item de decoração está muito errada. Aí eu pergunto, onde está a imprensa? Não saiu uma única nota ou atacando a Cantanhede ou defendendo a Cantanhede. A imprensa ficou quieta. A imprensa ficou quieta. Onde é que está a despolarização? Onde é que estão os atos golpistas, antidemocráticos, né? Os ataques. Onde é que estão os ataques? Não, aqui não é ataque, né? Aqui é complicado. Vai falar o quê? Que a jornalista ela foi criticada, só criticada, vai ficar meio ruim para a Eliane Cantanhede, né? Vai pintar a Eliane, uma grande defensora do establishment brasileiro, como uma pessoa que errou. Vai pegar ferro, hein? 4 anos sendo picanheira? Não sei. Não sei. Aí você vê... Vamos voltar a falar da direita. A Cássia Kiss, ela escreveu um pequeno texto na Folha de São Paulo. Eu queria trazer porque eu acho que ela relata uma coisa que eu acho que deve ser a mesma coisa que alguns se sentem. Uma pessoa em especial, que eu acho que todos nós amamos e adoramos. A Cássia fala o seguinte, a vida como ela é. Tenho o direito de manifestar minhas preferências políticas. Nos últimos dias, muito tem se falado a meu respeito, falado mal, diga-se, inclusive entre colegas de ofício, a quem sempre respeitei como criaturas humanas e como profissionais. A botaria tem sido grande. Pois bem, sejam pessoas que creem piamente no que dizem, sejam pessoas simplesmente maliciosas, ou ainda pessoas que seguem um rastreio de pobre e repetem o discurso alheio sem se inteirarem dos fatos, desde já digo a todas elas o seguinte, neste espaço, para mim, aberto pela Folha, estão perdoadas. Estão perdoadas do fundo do meu coração. Quem escreve estas linhas não é a Cássia, a protagonista de novelas da TV, mas a Cássia que assumiu o protagonismo da sua própria vida, com serenidade, após reencontrar na fé católica o barro de que é feito. Após reencontrar a razão de existir no nosso Senhor Jesus. É isso. Não busquei confrontos, mas também, na minha idade e com minhas cicatrizes, não quis parecer o que não sou. Simples assim. E ela fala o seguinte, ó. Dizem que, por assumir uma posição política conservadora, eu estaria envergonhando a classe artística. Se fosse apenas isso, tudo bem.
Mas o zum 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 chegou além, pois me atribuem intenções que não tenho, palavras que não disse e crises que não criei. Isso aqui não parece o que fazem com o Bolsonaro? Não parece o que fazem com o Bolsonaro? Ele teve que falar tantas vezes, cara, o Estado é laico, mas eu sou cristão. Quantas e quantas vezes não tinha zum zum zum? Atribuíam coisa a Bolsonaro que ele nunca disse. Durante a campanha falou, ficava aí zombando de quem estava doente. Jamais. Bolsonaro estava criticando o protocolo do Mandetta. A Cássia fala, ó, a pressão sobre mim, um verdadeiro assédio moral, ganhou contornos policiais, pois me chega a notícia que estou sendo formalmente acusada de preconceito por um grupo de ativistas do Rio de Janeiro. Não, meus caros, não sou nem nunca fui preconceituosa. Sou, no máximo, mentirofóbica e idiotofóbica. Quantas vezes as falas de Bolsonaro também não foram deturpadas? Uma das coisas mais malvadas e maléficas que fizeram com Bolsonaro foi no episódio do CQC, onde perguntaram para Bolsonaro uma coisa, ele respondeu. Essa, na verdade, é a versão da história de Bolsonaro. O Bolsonaro disse que ele respondeu uma coisa e na hora de ir ao ar, eles pegaram a resposta que Bolsonaro deu para a pergunta número 1 e colocaram na pergunta de número 2. Para ficar parecendo que Bolsonaro é preconceituoso. Durante o julgamento, etc., Bolsonaro solicitou a fita na íntegra, sem cortes. A turma do CQC na época falou que não tinha mais, que a fita foi reutilizada. Meus detratores dizem que política e religião não se misturam, porque o Estado é laico. Mas eles estão justamente politizando a minha fé, talvez imaginando que rezar o terço, ir à missa aos domingos e me confessar com o sacerdote sejam atos políticos. Quantas e quantas vezes Bolsonaro também não foi criticado, as pessoas de direita não são criticadas, os nossos deputados não são criticados. Às vezes o cara tá indo porque ele quer ir não para fazer um ato político, mas para valorizar, colocar holofotes sobre a questão. E essa turma que tá chamando quem tá na rua de golpista, de antidemocrata, disso, daquilo outro, é o tempo todo enchendo o saco. Eu acho que é por isso que as pessoas não são insatisfeitas. Eu acho que isso deixa muita gente satisfeita. Aí vem, ó, aos fãs, aos amigos, aos familiares, aos colegas de profissão e também aos inimigos da última hora, digo, neste momento de turbulência, a dor de ver gente boa virando minha cara é superada. Sim, pela alegria de encontros memoráveis com pessoas de carne, de ossos e de fé. Não há um só dia que eu não seja parada na rua por brasileiros comovidos com o meu proceder. E só trago isso a público para mostrar que existem corações pulsantes fora da bolha das redes sociais, fora dos pasquins de fofoca que se alimentam de escândalos, corações e mentes do mundo real. A propósito, a solidariedade destes desconhecidos supre a falta de apoio. A falta de apoio de pessoas que me conhecem há tempos e tendo partilhado comigo ótimos momentos, tanto na vida pessoal como na profissional, não levantam a voz em minha defesa, talvez por medo de serem mal vistas. É a vida como ela é na realidade, não como é pintada nos contos de fada. E aqui mais uma vez eu vejo Bolsonaro. E naquela época ele já falou sobre isso. Era porrada, pancada. Aí pergunta, cara, por que tu continua? Talvez exatamente porque ele se encontra com pessoas comuns, carne, osso e de fé. E cara, falou assim, pô, parabéns, presidente. Parabéns por tudo que você tá fazendo. Parabéns por que tá fazendo pelo Brasil. A gente sabe como é, a gente sabe como é a imprensa, a gente sabe como são as coisas. Será que existe alguma vontade dessa turma de realmente entender a insatisfação do povo? Não é uma insatisfação ilegítima. Não é uma insatisfação ilegítima. A população aí tem inúmeras coisas que está chateada, que não desce redondo na garganta, mas ninguém quer tentar entender. Quantos e quantos grupos de esquerda já não tiveram no passado tentando colocar o dedo na cara, boicote de anunciantes, não compre daqui, não faça aquilo outro, proibir uma pessoa de receber dinheiro pelo PayPal, pelo PagSeguro, como fizeram com o professor Olavo de Carvalho enquanto estava vivo. Aí essa mesma turma, que não só ficou calada, mas como apoiou essas ações. Vocês lembram quando aquele grupinho iniciou ali em 2020? O Luciano Huck divulgou falando que era uma ótima iniciativa. Aí era bacana. Só que agora que a direita
tá aí, né, falando para boicotar algumas coisas, o Estado de Minas fala o seguinte: você viu? Boicote a empresários petistas pode configurar crime, dizem advogados. Em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, uma lista de supostos estabelecimentos petistas passou a circular nas redes sociais. Pronto, agora tem que basicamente ser obrigado a comprar. Aí a matéria coloca os pontos, não, porque isso aqui seria difamação, se for ainda divulgado por um empresário, seria de concorrência desleal. Não sei. Para sair uma nota sobre este tema é porque talvez esteja incomodando. E aí eu volto a falar. Se não fosse todo esse estágio, esse estado das coisas que nós experimentamos ao longo de anos e anos e anos e anos e anos, eu não acho que estaríamos no ponto que as coisas estão nesse momento. Mas vamos continuar comentando. Vamos falar sobre o Brasil. Tem uma notícia melhorzinha pra gente comentar agora. Aliados de Lira prevêem PT fora do comando das principais comissões da Câmara. Aliados do Lira montaram uma tabela de distribuição dos colegiados da casa, levando em consideração diferentes cenários para a eleição da mesa diretora em fevereiro de 2023. No melhor deles, o bloco do PT ficaria com a quinta escolha. Isso significa que colegiados importantes como a CCJ e a CFT, que é a Comissão de Finanças e Tributação, por exemplo, devem ficar sob o comando de aliados de Lira. O PL é aliado. O PL é o maior partido da casa e, normalmente, quem tem a preferência para escolher a primeira das comissões. A não ser que tenha alguma negociação assim, não. Ao invés de eu escolher primeiro, eu vou pegar essas duas. Eu, sei lá, eu abro mão da CCJ em troca de eu ficar com essa. E aí as pessoas fazem alguns acordos políticos. Na planilha são considerados diferentes cenários a partir da movimentação do PSD. A adesão à Lira do Republicanos, PP, PL, União Brasil, PTB, PSC e Patriota já é dada como certa e o grupo somaria 256 votos. Faltaria um voto para o Lira ser eleito. A grande tendência é que o Lira seja eleito. Eu vou falar até sobre isso. O efeito Eduardo Cunha. Impeachment. Estão se falando de impeachment. Dessa maneira, teria a prerrogativa de fazer a escolha das 4 principais comissões. Caso o PSD apoie o PT, o Kassab, o bloco teria 166 parlamentares, somando ainda PCdoB, PSOL e Rede PSB. Caberia, portanto, a quinta escolha. Em um cenário no qual o PSD fique sozinho, acho muito difícil, e não componha com bloco nenhum, a situação do bloco do PT pioraria. Com 124 parlamentares reunidos, teria a 7ª escolha. Caso o partido comandado pelo Gilberto Kassab opte por entrar no bloco liderado pelo Lira, cenário tido dentro da bancada como o mais provável, sobraria para o PT a 10ª escolha. E o PT é o maior partido do bloco da esquerda, ou seja, em tese, as principais comissões estarão na mão de aliados. Independente do cenário que se desenhe no ar aí, nos próximos dias, semanas, etc., teremos eleições para a Câmara em 1º de fevereiro de 2023. Os nossos deputados... Cara, tem deputado que está de férias nos Estados Unidos. Foi dar palestras. No momento que o país vive dando palestras. Aí tem uma comissão de deputados que foi lá conversar com o Vale do Silício. Tem deputado da base. No momento que estamos, assim, muita coisa acontecendo, a turma tá nessa. Mas enfim. Voltando para cá, todas as notas que estão saindo estão batendo o martelo que, basicamente, o Lira está reeleito. O Pacheco não está numa condição também ruim de conseguir a reeleição, mas o Lira, esse está muito bem posicionado. E o que é que o pessoal diz? Diz que tem tipo uma espécie de maldição, Eduardo Cunha, onde o PT estaria com medo de repetir o que aconteceu no passado, de apoiar o adversário, e aí ao invés do cara que o PT está apoiando ganhar, o Lira ganha, e aí o Lira fica chateado, porque não recebeu apoio, e aí poderia avançar com o impeachment, como foi o caso do Eduardo Cunha, que a Dilma não apoiou ele, né? Apoiou outro cara e foi aquela confusão toda. O mais interessante de tudo é que estamos em novembro, hoje é dia 13 de novembro, e sobre esse tema já deve ser
sei lá, é o terceiro tema que eu vejo que está se questionando a possibilidade de impeachment. Primeiro, as redes sociais já falam sobre isso, setores fora da bolha bolsonarista. Depois, aquela matéria do Valor Econômico, falando sobre essas questões fiscais. E outros grupos também já falam sobre isso, que, seguir por essa linha não vai durar. Então, a questão fiscal também já falou sobre impeachment. E agora, até disputa política já está entrando impeachment também no meio. Sei, hein? Tá engraçado esses dias. Uma coisa que só vale a pena pontuar, algumas coisas durante o pleito, né, a eleição aí, fiz um comentário no primeiro momento, falei, é nome de eleição, depois a gente volta a falar sobre isso, mas não dá para esquecer dele. O senhor Sérgio Moro. CNN noticia que União Brasil e MDB negociam para formar um bloco de sustentação a Lula. União Brasil é o partido do Sérgio Moro. E aí, Moro? Vai sentar no colo do Lula também? Eu acho que não. Até porque, e é o que eu tô falando pra você nos últimos dias, eu não acho que por mais que exista essa união, não são partidos onde todos os deputados pensam da mesma forma. A turminha ali do Bivar, aí tá fechada. O Bivar não é voz que domina o partido como um todo, nem mesmo Baleia Rossi no MDB. E aí, falando sobre o Senado, e até falar sobre Bolsonaro depois disso daqui, a conta dos petistas para a reeleição de Pacheco. Aí fala que os petistas estão otimistas, então isso só confirma que realmente o que vinha sendo comentado, o Pacheco passou 2 anos sabotando o governo federal. Pelas contas de petistas, Pacheco terá apoio maciço de bancadas como União Brasil, com Davi Alcolumbre, que já está batendo um papo com o Pacheco para a Pacheco apoia ele para em 2025 ele ser o candidato à presidência do Senado, o Alcolumbre de volta, do PSD e do MDB junto com o PT. Isso garantiria quase 40 votos. Para ser eleito presidente do Senado, precisa de 41. Se realmente vai ser assim, se todos os deputados dessas bancadas vão votar, não sei ainda dizer. Mas, por outro lado, a turma do PL vem trabalhando. A turma da CN comentou, eu não vou dar play no vídeo, mas eu resumo de forma bem rápida. A jornalista apurou que o Lira esteve com o Bolsonaro essa semana, antes de até se encontrar com a turma da esquerda. Diz que na conversa que o Lira teve com o Bolsonaro fala sobre a presidência do Senado, principalmente a presidência do Senado, e aí fala que o PL vai sim apoiar a reeleição do Lira para a presidência da Câmara, em troca também quer uma força aí no Senado, e a priori o candidato que pode vir a ser o candidato de Bolsonaro da direita no Senado é o Rogério Marinho. É o nome que vem sendo cogitado. Ele diz que talvez possa ter um tipo de resistência, porque ele acabou de ser eleito, já acabou de chegar, já vai ser presidente da casa. Que história é essa? Mas enfim, torço que não deu o Pacheco. É o candidato da esquerda, é o candidato do PT. Pacheco é o candidato do PT. Torço que não seja alguém. Ou seja, só para fechar aqui, por mais que Bolsonaro não esteja nos holofotes, não esteja conversando com a população, o presidente tá até doente, gente, não sei se vocês sabem, tá com um machucado na perna, tá com uma doença lá, um nome bem complicado, eriplésia, não sei, mas tá com uma perna machucada, orem pelo presidente, mas segue trabalhando. Uma notícia que a manchete me deixa meio triste, mas uma parte dela me anima, até postei no Twitter mais cedo. Tarcísio se distancia e busca blindar seu secretariado do bolsonarismo radical. Enfim, Tarcísio, a matéria diz que o Tarcísio quer montar um secretariado mais técnico. Eu acho que esteja de todo errado. Só que eu acho interessante, e é exatamente sobre essa parte técnica, acho notícia boa, o Gil Diniz, todos vocês devem conhecer, um apoiador de Bolsonaro muito antes de 2018. É um cara aí que tá na internet há muito tempo, é deputado estadual, foi reeleito agora, carteiro reaça. E aí o Gil Diniz, que é de São Paulo, ele defende que alguns nomes do governo federal possam também ser aproveitados em São Paulo. E ele cita especificamente o exemplo do Carlos Nadalim. É um técnico, é um especialista na área da educação, desenvolveu um trabalho fantástico aí na questão da alfabetização. Então, acho que realmente tem currículo, né? Na visão do parlamentar, Nadalim tem currículo e experiência para atuar no Estado. Se a pessoa tiver perfil técnico, mas com posições conservadoras, não tem razão para ficar de fora. Diz aí o Gil Diniz. Espero que o Tarcísio possa ouvir, né? Refletir sobre isso. A caneta é dele, ele também tem o plano dele, etc.
Eu espero também que o Tarcísio, a nota que saiu, que o Tarcísio estaria cogitando colocar o Feder, seja apenas especulação da imprensa. Você deve lembrar, o Feder foi um nome que chegou a ser cotado para assumir o MEC no governo Bolsonaro, um cara que Bolsonaro mesmo assim já escanteou de vez, porque é um cara ligado ao Lema, é o cara da Multilaser, do Renova BR, né? Enfim, é da turminha da Tabata Amaral. Então, espero que o Tarcísio de coração cogite, não esteja cogitando o Feder. Realmente seria uma decepção gigantesca para cuidar da educação do estado de São Paulo. Só uma notícia também que eu acho que vale a pena comentar. O Barba, quando foi lá bater um papo, né, com o judiciário, ele deixou claro que um dos seus primeiros atos no Planalto será revogar os decretos de Bolsonaro sobre as pessoas poderem comprar ferramentas para se defender. É decisão tomada. O petista fez um discurso confuso, né? Na quinta, em que falou em pacificar o país e, ao mesmo tempo, atacou e provocou o Bolsonaro. Discurso confuso. Nossa, o Robson Boninho é tão lindo na hora de tratar o Lula, né? Namastê. E vamos falar da turma da esquerda. Vamos falar. Tem muita hipocrisia pra gente comentar agora. Ministro da Fazenda de Lula não deve reinventar a roda na economia, diz o Paulo Artung. Picanheiro, vixi, histórico esse daí. Esse daí participou até do Partido Comunista mesmo durante o regime militar. Aí, ao longo da entrevista, pergunta o seguinte: então qual o perfil adequado para o ministro da Fazenda, Paulo Artung? Ele apoiou Lula, articulador do Luciano Huck também. Alguém que não brigue com a realidade e não tente reinventar a roda. Veja a experiência agora na Inglaterra, um governo que durou menos de 2 meses. Mais uma notícia falando, a depender do caminho, 2 meses. Estamos sob o risco de negacionismo econômico. Pronto, já está se cogitando a possibilidade de Lula negacionista. Lula negacionista. Eu acredito muito na força da sociedade. A sociedade está colocando na mesa o que pensa. Isso pode trazer uma boa reflexão do presidente eleito. Temos problemas fiscais e o mundo que anda de lado. É só ver a crise energética na Europa, problema inflacionário nos Estados Unidos, baixo crescimento na Ásia. Num cenário desses, há 1000 oportunidades para o Brasil. Qual delas? Descarbonização, que se discute na COP. É uma oportunidade para a economia brasileira. Temos ativos ambientais extraordinários. A gente vai falar sobre isso. Aí vem, por outro lado, enquanto tem um Paulo Artung falando, cara, tá complicado, tá passando demais do ponto. O Jânio de Freitas, na Folha, diz: falta ao mercado saber que Lula não foi eleito para servir a camadinha especulativa. Vozes do mercadinho reagem com horror ao ouvir que prioridade é acabar com fome. Que passada de pano, hein? Ave Maria. Aí olha só. Projetos emblemáticos de Bolsonaro serão dor de cabeça em início de governo Lula. Dor de cabeça, por quê? Vamos ver quais são esses projetos. Primeiro, as obras do Ferrogrão, que levaria a soja do Mato Grosso ao Pará, por exemplo, são apoiadas com entusiasmo pelo agronegócio, mas repudiadas com a mesma intensidade por indígenas e defensores do meio ambiente. Quais indígenas? E quem são esses defensores, hein? As ONGs. Em artigo publicado no jornal francês Le Monde, 2 das principais cotadas para comandar o Ministério dos Povos Originários, a Sônia Guajajara e a Joênia Wapichana, é realmente uma super representante, né? Escreveram que o Ferrogrão pode levar à destruição da floresta ao nível irreversível. Marina Silva, deputada eleita, e que é encarada como possível ministra, também é crítica ferrenha. Então, olha o que eles estão problematizando: a construção de uma ferrovia para baratear a produção agropecuária brasileira. A rodovia que vocês sabem, na verdade a própria matéria diz, não coloquei aqui, que tem aliados do Lula como o Carlos Favaro, está sendo cotado para ser ministro da Agricultura, diz, pô cara, o que é que pode ser melhor para o meio ambiente que uma linha férrea onde iremos tirar de circulação 4.000 caminhões, iremos reduzir as emissões de carbono, etc.
Então, assim, o que será que realmente tem por trás? Será que pode ter algum tipo de pressão internacional para o Brasil não se desenvolver, o nosso agro não ficar cada vez melhor? Não é nem para o agro ficar competitivo, né? O agro brasileiro assim, se tornar o melhor do planeta. Somos tão desenvolvidos que ninguém consegue bater os nossos preços. Será que esse é o grande problema? E aí não querem que esse cenário aconteça? Outra dor de cabeça, as escolas cívico-militares. No governo, esquece. Não vai ter mais escola cívico. Não vai ter novas. E o governo pretende interromper os novos contratos para a criação de escolas do tipo, mas ainda precisa pensar o que fará com as instituições já existentes. Não significa que não vá fechar. Vai pensar, talvez feche todas. Olha só. Olha o que os picanheiros fizeram. E na área econômica tem a questão da OCDE. Prioridade do atual governo e mesmo de apoiadores do Molusco mais ao centro, a adesão não é bem vista no PT. Olha os problemas, olha o que eles estão problematizando. Aí o José Fux, ele compartilha a nota do Estadão, que fala que o PT defende adiamento da indicação do Ilan. E ele fala, ó, a tentativa do PT de barrar a indicação do economista brasileiro, o Ilan, à presença do BID, realizada de forma furtiva, revela muito do modus operandi e do caráter da turma. E o homem nem tomou posse ainda. O José Fux é picanheiro, mas picanheiro com força. A perseguição à direita tomou forma com esse senhor. A matéria que você vai 16 de março, a milícia jacobina, listas do Ayan. Aí fala, a matéria do Estadão fala que a presidente do PT, a Gleice, disse que o Banco Interamericano deveria adiar as eleições. O PT quer mandar no Banco Internacional para que o governo Lula pudesse apresentar um nome que pudesse concorrer à vaga. Nós não adiantamos, mas eu acharia de bom tom eles adiarem. Nós temos um governo que foi eleito agora, não tem por que esperar a posse do governo para poder fazer indicação. Só que o BID informou nessa sexta que o regulamento da instituição não prevê o adiamento das eleições para a escolha de seu presidente, agendado para o próximo dia 20. O assunto ganhou holofotes em Washington, sede da instituição, nessa semana, após uma ala do PT se movimentar para tentar postergar o pleito de uma expectativa de alterar o candidato indicado pelo Brasil, o que pode acabar por minar a candidatura do país, de acordo com fontes que pediram anonimato. Nem chegaram e já estão dessa forma. E prometeram que, não, teremos aí uma turma moderada, uma grande frente ampla. A lua de mel já acabou. Já acabou. Acabou. Aí vem o Joel Pinheiro, picanheiro. A cada pequeno passo em falso do novo governo, lá viram as viúvas ressentidas do bolsonarismo sugerir que o voto em Lula foi um erro. Tão malucos? Com o desastre que foi o governo Bolsonaro, Lula terá que se esforçar muito para chegar lá? Não projetem a consciência pesada de vocês. Picanheiro demais. E a Márcia Tiburi, eu não sei se ela tenta causar medo na população brasileira, porque a Márcia Tiburi sempre foi de esquerda. Ela fala o seguinte: a equipe de transição do governo eleito faz a gente ter orgulho de novo do Brasil. Imagina. É assim que a Márcia Tiburi classifica as pessoas que estão na equipe de transição. Aí veja. Lula tenta amenizar críticas de petistas sobre a equipe de transição. A Márcia tem orgulho, o Lula já está tentando, né, segura, ameniza as críticas. Briga interna. Por poder. Começamos a falar isso no vídeo de ontem. O Alckmin já está sendo escanteado. Você vê que a empresa meio que até parou de falar do Alckmin, hein? Não sei se tava pegando mal. Ó, para de falar do Alckmin aí, viu? Esse Alckmin protagonista tá ruim. Ó, e a turma tá querendo espaço. Briga interna. Até o momento, o nome mais técnico cotado para assumir um cargo, não equipe de transição, mas cargo, Chico Pinheiro. Chico Pinheiro é o nome mais técnico cotado até o momento. Quem são os nomes da alta corte petista de total confiança de Lula? Alexandre Padilha, Luiz Mercadante, Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad. É o quadrado redondo. Você lembra da Copa de 2002, quadrado mágico? Aqui é o quadrado redondo. É uma impossibilidade. É a bola quadrada. A bola quadrada. Meu Deus do céu.
Nome técnico, não sei. Mas petistas tentam emplatar René Silva, aquele do CPX, em secretaria de Lula. Essa foi boa. Lula prometeu picanha, mas o cardápio é da Bela Gil. Defensora de comida saudável e consciente como churrasco de melancia, a filha de Gilberto Gil vai cuidar do combate à fome. Em 2016, Bela Gil foi ao encontro com Fátima Bernardes, onde apresentou muqueca de jaca, macarrão de abobrinha com cacau e seu clássico churrasco de melancia. Eita! Durante o programa, os convidados se contorciam durante a degustação em caras enigmáticas e caretas, ao degustar os pratos preparados por Bela. Para a comida descer, a chefe ensinava: você coloca pimenta do reino, sal, um pouquinho de azeite na melancia, é muito gostoso. Durante a campanha eleitoral, Lula prometeu muita picanha e uma loirinha, né, para ganhar os votos dos eleitores. A nomeação de Bela Gil para cuidar de uma área sensível do governo, o combate à fome, significa que ela vai se inteirar de toda a política do governo Bolsonaro nesta área e que vai poder sugerir políticas públicas. Picanha SG, a picanha de melancia. E não vá achando que é melancia no carvão na brasa não, viu? É picanha de grelha. Aquela grelha elétrica, cansada, que, vixe, faz a carne ficar parecendo um pedaço de sabão. É isso daí. Isso é de melancia ainda por cima. Na grelha elétrica. SG. Vamos falar mais de... Isso aqui é só um pouco de hipocrisia, né? Você fala tanto de picanha, vem churrasco de picanha de melancia. Mas olha isso daqui. Como escrever uma teoria do que um ser humano precisa para sobreviver? Exatamente. Precisa de um carro, ou ele vai ter um carro. Precisa de uma casa na praia, vai ter uma casa na praia. Precisa de, sabe, uma casa de campo, ele vai ter uma casa de campo. Ele precisa de 3 pares de sapato. Chega uma hora que ele não precisa mais, então não pode acumular dinheiro. Exatamente. Como é que o cara vai guardar 130 bilhões de dólares para ele? Para fazer o quê? Quando ele morrer? Deixar um bando de parasitas, que são muitos herdeiros que nunca trabalharam, que vão ficar com o resto do dinheiro? Parasita. E o povo está passando fome? Não sei, né? Vai fazer o quê? Vai confiscar a herança? Não parece meio hipocrisia a turma da esquerda querer questionar o que vai fazer com o dinheiro dos outros? Né? Tanto bilionário na esquerda. Aí você vê aqui a esquerda. Rapaz, teve um evento aqui, ó. Olha o que está sendo pregado. Mas também vamos dar para ela políticas públicas. E o que isso vai dar para o presidente Lula e para o governo da esquerda? E para nós todos? Nós não seremos mais reféns de Malafaia e de Macedo, porque nós vamos ter metade das igrejas evangélicas do Brasil alcançadas por políticas públicas e, através disso, também fazer com que elas conheçam também uma palavra de libertação da mentira do fascismo. Como? Criando escolas progressistas de pastores em todo o Brasil. Não tem as escolas que eles fazem, levam os pastores lá, São Paulo, Campinas, Curitiba, enfim, Rio de Janeiro. Fazemos núcleos, se não vamos nas cidades, começa com cidades, depois vai para as regiões, vai para os estados. Primeira escola de teologia e tal. Às vezes, evitar de usar um nome progressista, traz a primeiro os pastores, para depois você falar a mensagem que precisa se falar, porque qualquer frase assusta. E esconde. Não, a gente vai criar aqui a escola, vai trazer os pastores e nem conta para eles. Aquele cheirinho de doutrinação. Parece meio complicado, né? Essas ideias, essa turma da esquerda tem umas ideias muito perigosas. Aí, olha só. O cara foi no médico aí fazer os exames. Tá com problema aí, voz, etc. Acharam uns ziquezira aí no cara. Tá meio ruim. O engraçado é o seguinte. Lula vai ao SUS. Não, que SUS, rapaz? Sírio-libanês. Não é muita hipocrisia. A turma do Vivo SUS, Vivo SUS, Vivo SUS, Vivo SUS. Vai pra onde? Pro Sírio-libanês, antes de ir no COP. Fazer aquele check-up com os melhores dos melhores. Mas eu continuo falando de hipocrisia. A turma fala tanto de
preservar o planeta, porque os jatinhos emitem muito carbono, isso, aquilo, outro. Podia ir com um voo de carreira, né? Classe econômica, de uma empresa que faz compensação de carbono. Mas não. Segundo a Mônica Bergamo, Lula viajará ao Egito no avião do empresário José Serepieri Júnior. O jato, um Gulfstream, leva 12 pessoas e tem autonomia para um voo direto. E mais, né? Jatinho. Mande de falar do jatinho. Em 21 de julho de 2020, o lulista Ivan Valente, dono da maior administradora de plano de saúde, a Qualicorp, José Seripieri Filho, foi preso, acusado de doar ilegalmente 5 milhões para José Serra, do PSDB. É dessa maneira que os grandes empresários, corrompendo o sistema político, fazem crescer seus impérios econômicos. Ei, rapaz, esse cara aí que tá dando jatinho, complicado, hein? Espero que tenha mudado de ideia. Aí você vê, ó. 400 jatinhos chegaram ao Egito durante a COP27. E aí os delegados, né, do evento tá falando que isso é uma hipocrisia, rapaz. É hipocrisia? Como assim? 400 jatinhos. E só pra falar aqui bem rápido da COP27. Essa senhorita tem 20 anos de idade, e ela já é uma conselheira oficial da ONU. Essa senhorita aí que tá desenhando o teu futuro. Ao lado dela é o Guterres, o secretário-geral da ONU. O grande feito dessa menina foi desenvolver uma empresa onde ela traduz notícias sobre o meio ambiente para diversos idiomas. Tem como dar certo? Aí veja, governo Lula, como o petróleo pode ser calcanhar de Aquiles da política ambiental. Pronto, já deu errado. De um lado, o partido do presidente se compromete com o combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Pelo outro, continua apostando pesado na exploração petrolífera. Aí o Newton Tatu, que está cuidando do meio ambiente, diz o seguinte: neste momento, podemos dizer sim, é uma contradição. Nesse momento é uma contradição. Aí fala sobre o dever de casa. E o Newton Tatu reconhece que a aposta em petróleo é uma contradição na política ambiental que está sendo desenhada pela equipe do novo governo. Ele afirma, no entanto, que o principal vilão climático do Brasil são as emissões de gases do efeito estufa derivados do uso do solo. Fazendas. Vai para cima do agronegócio? Rapaz, especialmente desmatamento. Abre aspas, podemos dizer que neste momento há sim uma contradição, mas precisamos levar em consideração que a maior parte da contribuição do Brasil às emissões está relacionada ao uso da terra, ao desmatamento e agropecuária. Olha essas duas notícias. E abre a janela de tua casa, olha para o mundo real. Abre a janela, olha para o mundo real. Quando estiver dentro do carro, do ônibus, do trem, olha para o mundo real. E lembra dessas duas notícias. Metade das emissões do mundo veio de desmatamentos na América do Sul e Indonésia. A notícia abaixo. Brasil, Indonésia e Congo vão criar OPEP das florestas. São os locais que mais possuem florestas e poderia vender os créditos de carbono. Os locais que mais têm floresta estão sendo acusados de serem os maiores emissores do mundo. Aí que eu te digo, abre a janela e olha para o mundo real. De um lado, é porque você está tirando as árvores absorvem, etc., tem um desmatamento. Mas você realmente acha, no empirismo, sem a ciência, só no empirismo, que o que acontece no Brasil é pior do que aquela zona industrial gigantesca que tem naquele país vermelho, que é o maior emissor do planeta? Que, se vocês deram um Google, vocês encontram fotos das cidades, assim, não é neblina, é poluição. Onde as pessoas às vezes usam máscara por causa da poluição. Já tinha até essa prática no passado. Mas não. Metade das emissões do mundo foram no Brasil. Mas é que a ciência, você pode acreditar nos seus olhos ou você pode acreditar na ciência. A ciência diz que o problema é o Brasil.
Os seus olhos dizem que deve ser as indústrias. Mas você escolhe os seus olhos ou a ciência. Eu sou um cara que fica com a ciência. Mas eu tô falando porque vale a pena brincar com as pessoas. Brincadeira, né? Fiquemos com a ciência, gente. Fiquemos com a ciência. Aí veja, adiantar rápido, que ainda quero falar mais umas coisas hoje sem falta. A crise climática não é prioridade para os políticos. Quem diz isso é a Mônica Sodré, do RAPS, aquele grupo também, parceiro do Renova BR, Fundação Lema, etc. O projeto sobre o mercado de crédito de carbono deve ser uma prioridade? Essa é uma prioridade. Mercado de crédito de carbono. O mercado de carbono deve se preocupar em gerar renda para quem está na ponta. A discussão do clima não pode prescindir da esfera social. Olha só, eu fiz um tweet mais cedo sobre isso. No passado, eles te prometeram que o pré-sal iria enriquecer o Brasil, que os royalties do pré-sal serão revertidos para o povo. Iríamos financiar programas sociais com o pré-sal. E o que foi que você recebeu? Um petrolão no meio da voadora. Deram uma voadora nos seus peitos com um petrolão. Falaram assim, receba, pay. Agora, eles estão te prometendo um universo onde o Brasil vai ter destaque, onde os créditos de carbono vão gerar renda para quem está na ponta. Esfera social, vai acabar a fome. O pobre, como é que a Daniela Lima faz? O pobre vai andar de avião. O pobre vai comer picanha. Qual a chance daqui a alguns anos de nós vermos o carbonão? Quem sabe o primeiro escândalo que envolva trilhões de dólares. Que é algo assim, não, o mercado internacional, o carbono. Ai. Marina sugere criação de órgão técnico para monitorar ações de enfrentamento à crise do clima. A galera tá assim mais virada no giraia. Essa daqui é a principal pauta do momento no mundo. Toda a esquerda no mundo comenta sobre isso. Eu tô batendo na tecla, pessoal. A direita tem que comentar sobre isso. Independente do cenário que se desenhe, esse assunto não pode ser deixado de lado. Veja como ficará o mercado de crédito de carbono com a eleição do Lula. Turma tá empolgadíssima. Com a eleição do Molusco, o mercado pode voltar ao radar de investidores, já que Marina Silva entregou umas propostas. A Marina é dita como certa, que vai avançar com o tema. Moraes Garcia declara ainda que o risco regulatório do mercado de carbono é um dos fatores mais importantes para a atração de novos investidores. A falta de segurança jurídica afasta a competitividade do Brasil frente a países com mercado regulado, ou seja, o Brasil ainda não avançou porque falta regulamentação. A turma está pedindo para colocar na pauta do legislativo brasileiro a regulamentação do mercado de carbono. A gente comentou o quê? Nos últimos, 8 meses. A legislatura seguinte, 2023, vai discutir diversos temas relacionados à soberania e regulamentações. Pauta verde vem aí. Suíça. A ONU anunciou um satélite global de detecção de metano baseado em satélites. Tem agora o fiscal do peido. Ó, a vaca peidou ali, ó. Pronto. Para combater o metano. De olho no metano, ó. Fiscal do peido. Internacional, satélite. Meio ambiente. A gente fala do governo. Isso daqui é uma baita iniciativa. Vamos ver só o início do vídeo. Eu mando para vocês depois. Cadê? Aqui. Sabemos a importância, né, ministro, de levar para dentro da escola a educação ambiental, porque a gente tem que começar cedo, a criança criar a consciência da preservação, a consciência da sustentabilidade, a mudança de hábitos. E nós temos algumas iniciativas interessantes em andamento, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. Uma delas, essa que a gente vai falar aqui, a Escola Mais Verdes, né, Escolas Mais Verdes, que buscou trabalhar aquelas 7.600 escolas no Brasil que hoje não têm o esgotamento sanitário. Então, foi uma conversa ali de gabinete, né, ministro, que nós conversamos sobre essa dificuldade e prontamente o ministro Joaquim colocou o Ministério do Meio Ambiente à disposição dessa parceria com o Ministério da Educação e nós conseguimos já, né, lançar agora um investimento inicial que vai de até 100 milhões de reais, com o objetivo de colocar nas escolas os biodigestores, né, para tratar tanto o material, né, orgânico
que vai ser feita essa separação, né, a coleta seletiva, como também para ligar nesses biodigestores os sanitários, que muitas escolas não têm banheiro, né, no Brasil, para que esses dejetos também sejam tratados, gerando o biogás e gerando também o fertilizante líquido que pode ser utilizado ali na horta da escola. Pauta verde da esquerda, mercado de carbono. Mercado de carbono. Pauta verde da esquerda, problematizar o ferrogrão. O ferrogrão é do mal, é vilão. Pauta verde da esquerda, vamos criar o PEP das florestas para o mercado verde. Pauta verde do governo Bolsonaro, vamos levar saneamento básico para as escolas. Tem escola que não tem banheiro. Vamos levar biodigestores para cuidar do lixo. Biodigestores que vão gerar o gás, que pode se transformar em energia. Fertilizante que pode, inclusive, ser usado na horta da escola. Você consegue ver a diferença, gente? Você consegue ver a diferença? Você prefere crédito de carbono ou saneamento básico? Ah, mas dá para ter os dois. É beleza, mas eu acho que um lado prioriza uma coisa, o outro lado prioriza a outra. Parabéns, ministro Vitor Godoy. Parabéns também ao ministro Joaquim, que estava aqui no bate-papo. Essa daqui foi uma das participações do governo federal na COP27. Olha o tipo de discurso. Olha quais são as preocupações, o foco. E os picanheiros reclamam do governo. Carlos Bolsonaro, vereador, mas está fiscalizando. Rio de Janeiro SG, você mora ou faz comércio no centro do Rio de Janeiro? É bom saber que seus custos podem aumentar ou se tornar insustentáveis às custas de experimentações que podem transformar a região em algo mais abandonado do que já está depois do fecha tudo. Enquanto isso, respostas ao nosso requerimento de informações 1981/2022 sobre os potenciais prejuízos a moradores e comerciantes não parecem estar entre as prioridades da Prefeitura. Para o Executivo Municipal, a defesa do meio ambiente, de forma histérica a qualquer custo, vem antes das verdadeiras necessidades do cidadão carioca. Quais os motivos por trás disso? E a cidade de Janeiro está com a proposta de redução das emissões na região central do Rio, o que pode levar, inclusive, à proibição da circulação de carros, de veículos, e quem tem empresinha, uma coisa, tem que começar a modificar uma coisa ou outra. Olha a diferença. O que a turma da direita está preocupada e o que a turma da esquerda está preocupada. Ah, só para comentar, isso aqui eu deixo de lição de casa para os mais interessados, a turma aí que está mais atenada. Quem tá ligado nas criptos viu que tá tendo agora um escândalo internacional, mundial, mais de 170 empresas aí tá com vários problemas, subsidiárias da FTX, aqui na Austrália também o bicho tá pegando. E aí a FTX, que tá nesse mega escândalo bilionário aí de desvio de dinheiro, o dono da empresa aí, quem quiser saber, foi o segundo maior doador do Partido Democrata aí nas eleições anteriores, tem uns vínculos extremamente complicados com a esquerda internacional, defende o meio ambiente, pauta SG e tudo mais. Tinha como uma das garotas propagandas a Gisele Bündchen e o Tom Brady, né? Um cara que abria a mão para doar pros pobres. Essa empresa que, assim, tá na bancarrota já, assim, que quebrou com desvio, golpe dentro do golpe. A notícia interessante. Veja como são as coisas. A empresa fraudulenta da cripto do Sam, que é a FTX, recebeu uma pontuação SG mais alta na parte de governança, que deveria ser todo esse compliance, editoria interna, para mostrar, não, a empresa aqui segue realmente, é uma empresa transparente, é uma empresa à prova de fraudes, né? Governança, né? É bem gerida a empresa. Ou seja, essa empresa teve uma nota SG melhor do que a ExxonMobil, uma gigante petrolífera. É claro que isso é previsível. A empresa do Sam doou mais de 30 milhões de dólares aos democratas e pediu maior regulamentação. Ele é um dos mocinhos. Isso é SG em poucas palavras. Aqui está o link das matérias que mostramos ao longo do vídeo de hoje. E ficamos por aqui. Vou mandar os vídeos lá no canal do Telegram. Se gosta do meu trabalho, posta no membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. Lembra de compartilhar esse vídeo com a glória de Deus. Espero de coração poder ver vocês amanhã aqui de novo. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!